E aí, galerinha da nova geração, preparados para mais uma aula de matemática? Que tristeza é essa? Vamos lá para mais uma aula de matemática com a professora Mônica Leal. Sola a vinheta. Vamos lá, nono ano, para mais um conteúdo. Agora vamos conhecer algumas equações do segundo grau que são disfarçadas, certo? Vocês vão ver três tipos de equações. O primeiro tipo é a equação biquadrada. Pronto, esse é um exemplo de equação biquadrada. X elevado à quarta potência menos 41x ao quadrado mais 400 igual a zero. Então, nessa equação biquadrada, vamos resolver também como se fosse uma equação de segundo grau. Então, a primeira coisa que a gente faz é substituir. Esse x à quarta potência, vamos substituir ele por y ao quadrado. E esse x ao quadrado, vamos substituir por y, certo? Então, como vamos substituir, olha como vai ficar. No lugar de x à quarta, teremos y ao quadrado menos 41, ó, no lugar de x ao quadrado, y mais 400 igual a zero. Agora, vamos resolver essa equação. Então, ó, b ao quadrado menos 4ac. Como é que seria? Quem é o nosso a aí? Nosso b, menos 41, e o nosso c, 400. Então, vamos lá. Menos 41 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 400. Então, bora agora para os cálculos. 41 ao quadrado. É só multiplicar 41 vezes 41. Lembrando, ó, que a base é negativa, porém, como o expoente é um número par, já sabemos que o resultado aqui será par. Então, 41 vezes 41, né? Só armar, dá 1.681. Ó, o único sinal negativo e todos os outros são positivos dentro desse produto, então já sabe que será negativo. 4 vezes 1, 4, e 4 vezes 400, 1.600. Então, o nosso discriminante, o delta, será igual a 1.681 menos 1.600. Então, 81. Vamos agora, já descobrimos o discriminante, vamos encontrar as raízes. Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, menos da fórmula e o b, mais ou menos, raiz de delta foi 81, 2 vezes a, que é 1. Agora, só desenvolver isso aqui. Positivo, mais menos. Raiz de 81, raiz quadrada, 9, e 2 vezes 1, 2. Agora, só encontrarmos agora as raízes. Será 41 mais 9, dividido por 2, e depois 41 menos 9, dividido por 2. 41 mais 9, 50, dividido por 2, dá 25. E 41 menos 9, 32. E 32 dividido por 32 dá 16. Eu vou colocar aqui, fiquei sem espaço. 16. Encontramos as duas raízes. Sabemos que a primeira raiz é 25 e a segunda raiz é 16. Vocês lembram que x à quarta a gente trocou por y ao quadrado? E x ao quadrado trocamos por y? Então, a gente encontrou, ó, y e y. Nosso y, ele antes era o quê? X ao quadrado, tá? Então, ó, na equação biquadrada será agora assim, x ao quadrado, tá? Como é x ao quadrado, então x será igual, vamos mandar esse quadrado para o outro lado, ele vira uma raiz
Então, o nosso x é igual a raiz de 25. E qual é a raiz de 25? 5. Então, x é igual a 5. E aqui, x será igual a raiz de 16. Então, o nosso x será igual a 4. Quando tiramos o número da raiz, né, encontramos a raiz, é a mesma coisa desse 5, ele ser 5 positivo e ser 5 negativo. E esse 4 positivo e 4 negativo. Então, a nossa solução para essa raiz, para essa equação biquadrada, é menos 4, no caso, menos 5 e menos 4, 4 e 5. Então, as raízes da equação biquadrada serão 4. Serão elas na versão positiva e também na versão negativa. Vamos para outro exemplo, lembrando que a primeira coisa é substituir. Onde tiver esse x à quarta, vamos colocar y ao quadrado. Onde tiver x ao quadrado, vamos colocar y, certo? Então, só substituir agora. 36y ao quadrado menos 13y mais 1 igual a 0. E agora é só resolvermos como uma equação do segundo grau. Vamos lembrar que o A é igual a 36, o B igual a menos 13 e o C será igual a 0. Pegando a fórmula, lá o discriminante, b ao quadrado menos 4ac. Nosso b menos 13 ao quadrado menos 4 vezes a, que é 36, vezes c, que é 0. Não, nosso c não é 0, me perdoe, gente. Nosso c é 1. Vamos lá. 13 ao quadrado, 169, menos, 4 vezes 36, bora lá, 36 vezes 4, 4 vezes 6, 24, 4 vezes 3, 12, mais 2, 14, então 144. Então, nosso discriminante será 169 menos 144, verso 5. Então, nosso discriminante é 25. Já sabemos que o valor de delta, agora vamos procurar as raízes, tá? Utilizando a outra fórmula, vamos para aqui. Menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2 vezes a. Então, menos 13, mais ou menos, raiz de delta. Quem é o delta, né? 25. Vou botar aqui. Sobre 2 vezes 36. Então, 13, sinais iguais, mais ou menos 5. E 2 vezes 36, 12, 72. Agora, é só encontrarmos as raízes. Puxa uma para cá e outra para cá. 13 mais 5, 18 sobre 72. E depois 13 menos 5, 8 sobre 72. Nesses casos aqui, vamos simplificar, certo? Vamos dividir todos os dois números, nesse caso aqui, por 18. 18 em cima e 18 embaixo. Vamos ver? Dividindo aqui 18 por 18, temos 1. E 72 dividido por 18, temos 4. Então, encontramos aqui. E o outro, 8 sobre 72, vamos dividir em cima por 8 e por baixo, embaixo também por 8. 8 por 8 dá 1 e 72 dividido por 8 dá 9. Temos agora os dois valores. Lembrando que, vamos apagar aqui. Lembrando que x ao quadrado será igual a 1/4. E o outra raiz, x ao quadrado, será igual a 1/9. Agora é só desenvolvermos isso daqui, tá? Mandamos para o outro lado.
Então, x será igual a raiz de 1/4. Raiz de 1 é 1 e a raiz de 4 é 2. Então, 2, 1 meio no caso, né? E aqui, x será igual a raiz de 1/9. 1 e 3. Então, a nossa solução para essa equação biquadrada será 1 meio positivo e negativo e 1/3 positivo e negativo. Então, a solução é menos 1/3 menos 1 meio e acabou. Vamos agora para equações do segundo tipo. Essas equações aqui, vocês olham para ela não é nem biquadrada, né? Só em olhar, e nem equação de segundo grau. Mas resolvemos essas equações aqui, quando pode ver que a biquadrada inicia com x elevado a 4. Essas daqui tem esse formato, né? Pode ser um 8, um 6, um 10 e assim por diante. Vocês vão resolver essa equação aqui como tivesse resolvendo uma equação biquadrada. Se lembra que precisamos substituir na equação biquadrada? Então, aqui do mesmo jeito. Então, vamos substituir esse x elevado à sexta potência para y ao quadrado e esse x ao cubo para y. Lembrando, ó, que no final vamos precisar desse daqui. Se lembra que o x ao quadrado, que era o y no final, precisávamos dele para colocar todo mundo na raiz quadrada. Então, nesse caso aqui, como é um 3, pode ser um 4, tá? Pode ser um 5. Aí, vamos colocar o resultado das raízes que encontramos através de Bhaskara na raiz cúbica. Então, vocês vão ver no momento certo, tá? Então, vamos substituir. Então, x à sexta será y ao quadrado mais 117 y menos 1000 igual a 0. Agora é só resolvermos utilizando Bhaskara. Então, nosso A será igual a 1, nosso B 117 e nosso C menos 1000. Menos 1000. Vamos lá agora. B ao quadrado menos 4AC. Nosso B é 117 ao quadrado, menos 4 vezes o nosso A, vezes C. 117 ao quadrado. É só fazer 117 vezes 117. Dá 13.689. Ó, menos, e aqui também tem menos. Então, nesse produto aqui, vai ficar, ó, menos com menos, sinais iguais, cara positivo. Então, 4 vezes 1, 4. E 4 vezes 1000, 4.000. Então, nosso discriminante será igual a 13.689 mais 4.000. Então, ó, 117.689. Encontramos o nosso discriminante. Então, o nosso discriminante, 17.689, né? Eu nunca coloco direito o quadro, sempre baixo demais. Vamos agora procurar, né, encontrar as raízes. Então, menos, deixa eu colocar mais para cá, menos B, mais ou menos, raiz de delta sobre 2A. Vamos substituir nosso menos, nosso B 117, mais ou menos, raiz de 17.689 sobre 2 vezes A, que é 1. Então, vamos lá. Descobrir a raiz quadrada de 17.689. Vamos lá. Menos 117, mais ou menos. Se vocês multiplicarem, né, 133 por 133, vai dar 17.689. Então, a raiz quadrada é 133 sobre 2 vezes 1, 2. Vamos lá. Fiquei sem espaço aqui de novo.
Vou apagar isso aqui. Vamos lá. Puxando pra cá, menos 117, mais ou menos 133. No caso, mais, sobre 2. E o outro, menos 117, menos 133 sobre 2. Agora, vamos solucionar. Ó, mais e menos, menos 133 menos 117. Colocar por aqui, dá 16, fica o sinal do maior, por 2, 16 por 2 igual a 4. Vamos para o outro, aí aqui, menos e menos mais, 133 mais 117, dá 250, permanece o sinal do maior, sobre 2. E 250 dividido por 2 dá 125. E fica o sinal, ó, negativo. Então, menos 125. Deixa eu apagar aqui. Temos, então, que, ó, lembrando, ó, x ao cubo será igual... Me desculpem aqui, gente, ó. 16 dividido por 2 dá 8. Eu vi ali rapidinho. Pensei em um número, falei outro, me desculpem, não vou editar o vídeo, tá? Então, 8 e... qual foi aqui? 125. Vamos aqui. Raiz cúbica de 8 e a outra raiz cúbica de menos 125. Vamos ver como calcular isso. Passando para lá, né? Já falei, raiz cúbica de 8. Que número eu multiplico ele mesmo 3 vezes para dar 8? Isso, 2. E aqui também, ó, raiz cúbica, 125, negativo. Que número eu multiplico ele mesmo 3 vezes, ou ele ao cubo, dá menos 125? Isso mesmo, menos 5. Na equação biquadrada, a gente, depois que encontrava as raízes, tinha 4 soluções, né? Nesse caso aqui, ó, a solução é apenas menos 5 e 2. As 4 soluções, né, as 4 raízes que encontramos é apenas para a equação biquadrada. Vamos para outro modelo? Vamos para mais um exemplo. Ó, não é uma equação biquadrada, mas resolvemos como solucionamos uma equação biquadrada. Então, ó, nosso x elevado a 10, vamos dizer que é y ao quadrado, e nosso x à quinta potência, vamos dizer que é y. Lembrando que no final vamos precisar desses dados aqui, tá? Então, vamos lá. 32y ao quadrado menos 31y menos 1 igual a 0. Então, o coeficiente A será 32, o B menos 31 e o C menos 1. E agora é só substituirmos. B ao quadrado menos 4AC. Nosso B menos 31 ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. 31 ao quadrado, ó, menos 31 ao quadrado, 961, menos. Sinal, único sinal igual aqui, então vai ficar positivo. Então, 4 vezes 32, 128, e 128 vezes 1, continua 128. Então, nosso discriminante será igual a 961 mais 128, que dá 1089. Agora, é só substituir agora os valores na próxima fórmula. Menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2a. Então, menos o nosso b, 31, mais ou menos, raiz de 1089 sobre 2 vezes o nosso a, que é 32. Então, 31, mais ou menos, raiz de 1089, 33, sobre 2 vezes 32, 64.
Ó, aqui embaixo de novo. Então, vamos agora colocar para aqui e para aqui. Já vou tentar fazer direto, tá? Para ter espaço aqui. 31 mais 33, 64. E o outro embaixo não é 64. E 64 dividido por 64 igual a 1. E o outro será 31 menos 33. Dá 2, sendo que fica o sinal do maior, na frente dele fica o menos, então menos 2 sobre 64. E simplificando aqui por 2 em cima e 2 embaixo, temos menos 1. E 64 por 2, 32. E agora a nossa solução, vamos lá, vou apagar aqui. Vou precisar do meu x aqui, ó. X à quinta potência será igual a 1. E x à quinta potência será igual a menos 32. Vamos lá. Quando eu coloco para cá, ó, vai ficar raiz quinta de 1, que vai dar o próprio 1, né? 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, sempre vai dar 1. E aqui vou colocar pro outro lado, então vai ficar raiz quinta de menos 1 sobre 32. A raiz de menos 1 continua sendo menos 1. E a raiz quinta de 32, que número eu coloco a quinta potência, eu vou multiplicar ele 5 vezes, ele mesmo, para dar 32. O próprio 2, ó, 2 vezes 2 vezes 2, 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16, e 16 vezes 2, 32. Então, aqui embaixo vai ser número 2. Então, qual é a minha solução? Vou colocar aqui embaixo. A solução é menos 1/2 e 1. As duas raízes dessa equação. Essa semana vamos ficar com só esses dois tipos. Na próxima semana vamos ver o terceiro tipo, tá? Que são equações irracionais, mas vamos aos poucos pegando o jeito. Então, quem quiser dar uma olhadinha nesse conteúdo desses dois tipos de equações que eu passei agora para vocês, tem na página 62 do livro de vocês, capítulo 4. Tem a equação biquadrada. Tem mais dados da equação biquadrada que também ainda vamos ver, tá? Eu não coloquei tudo de uma vez, para vocês pegarem um jeito ainda de como solucionar elas, para depois pegar mais informações, né? Aprender mais informações sobre essas equações. Então, tem a equação biquadrada e tem a equação do segundo tipo na página 64. Tem vários modelos que o livro apresenta. Então, se vocês tiverem curiosidade e quiserem aprender mais, pode dar uma olhadinha lá no livro, tá? Então, um bom estudo para vocês e até mais.